O nosso querido irmão Mário de França nos pergunta o seguinte: qual a história do Pai Nosso? Meu querido Mário, nós sabemos, através de pesquisas e de visitas que já fizemos a Israel, já visitamos a gruta onde o Pai Nosso foi originado por Jesus. A história é mais ou menos assim: Jesus, durante o dia, ficava pregando no templo, na época que ele estava lá nas suas festas, nas suas comemorações, e à noite, quando o tempo era propício, não estava muito frio, ele ia a pé ali para Betânia, aonde morava o seu amigo Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, onde ele pernoitava. Mas quando estava muito frio, que ele não tinha condições de se deslocar, ele preferia descer do Templo de Jerusalém para o Vale do Cedron, atravessar o vale e subir para o Monte das Oliveiras, para uma gruta que se encontra lá ainda hoje, e ali ele pernoitava com os discípulos, porque as grutas elas são meio mágicas. Quando está fora frio, lá dentro é quente. Quando está fora quente, lá dentro é frio. Então Jesus, que não tinha lá muito dinheiro, não tinha local para ficar em Jerusalém, então diz a história que ele passava a noite com seus discípulos ali, no local sem luz, inóspito, sem aconchego nenhum. E o judeu sempre foi muito afiliado ou ligado à oração. Eles fazem 3 orações por dia. Então, os discípulos sabiam, através de conversas e de história, que João Batista tinha ensinado orações aos seus discípulos antes dele conhecer Jesus. E diz a história que um dos discípulos, naquele local, pediu a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou aos seus discípulos. A oração, ou tefilá, como se chama o termo em hebraico, é muito importante, como eu já falei, para o judeu. E Jesus dá uma lição sobre como a gente deve orar. Nas 3 vezes que está naturalmente preconizado e já instalado no meio judaico, Jesus ensina que a oração tem que ser uma coisa muito interior. Ele diz: quando vocês forem orar, entrem nos seus quartos, fechem suas portas e orem a Deus em silêncio, porque Ele já sabe do que você precisa, como também sabe do que você merece. Existem, meu caro irmão, 4 tipos de oração no judaísmo. Existe a oração de pedido, que é a que a gente mais usa, a de agradecimento, a de louvor, que são os salmos, ou terrilim, como se fala em hebraico, e a oração de introspecção, que é aquela que Jesus disse que é importante. Conversar do nosso coração para com Deus, sem sofrer nenhuma influência externa e sem alarde. Não faça como os fariseus e outros que oram nas praças públicas para serem vistos pelos homens. Esse é o conselho que Jesus dá. E por isso, nós devemos seguir o seu ensino de oração. A humildade na oração. Ele conta para nós a parábola do fariseu e do publicano, que 2 homens foram ao templo orar. Um submisso, batia no peito, orava de acordo com as regras do judaísmo, e o outro se exaltava. E Jesus mostra que a humildade na oração é muito importante. E por isso ele diz que quando fores orar é assim: Pai nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dai-nos hoje parte do pão. Perdoa os nossos erros, ou as nossas dívidas, ou as nossas culpas, quando tivermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Você observa que nessa oração não tem nenhum pedido pessoal. O Livro dos Espíritos diz, na questão 780, que quando a gente for orar ou quando a gente se reúne para pedir alguma coisa por alguém, os bons espíritos sempre estão do nosso lado
nos auxiliando, potencializando e cooperando com a nossa iniciativa de orar por aqueles que sofrem, como Jesus ensinou, orar pelos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, o Pai Nosso, essa oração que eu traduzi, eu tirei direto do hebraico, no mosaico que tem lá no Monte das Oliveiras, exatamente na igreja do Pai Nosso, um local magnífico, maravilhoso, que vale a pena a gente visitar pela boa energia que emana de um local daquele, que não podia ser diferente. Dali surgiu a maior oração de todos os tempos. Fique com Jesus, se inscreva no nosso canal, envie perguntas e até a próxima oportunidade. Muita paz para vocês. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.